Meus caros e minhas caras, chegamos ao capítulo 7, o Abismo de Helm. E aqui, minha gente, a gente vai precisar falar um pouco do filme, da adaptação, das mudanças, de algumas cositas mais além do livro, das escolhas criativas do Peter Jackson. E olha, não é um capítulo muito fácil, apesar de ser corrido, pequeno, né, curto, bem levezinho, no sentido de descrições. Ele não é fácil, porque tem muito detalhe das ações da batalha, e se tiver um leitor um pouco mais distraído, pode perder informação importante aqui. E não é um capítulo lento, tá? Não é descritivo. Pelo contrário, como eu falei, é corrido. É uma batalha, galera. Tem um monte de frente, muita coisa acontecendo. So it begins. Não, pera. Vamos do início. No capítulo anterior, qual era a ideia central? Ir de encontro aos orcs no Val do Isen, né, em Isengard, combater o exército Saruman, certo? Só que no meio do caminho eles se deparam com um cavaleiro com notícias, com informações muito importantes. O Gandalf fica até bastante reflexivo. Então, nessa hora, Gandalf, refletindo, manda pro Théoden: Théoden, vai pro Abismo de Helm agora, não faça perguntas, só vai. E foi mal aí, mas eu preciso ir embora. E eu volto, me espera nos portões de Helm. Mas, mouse aí, tô fora, tchau, tchau. Adoro. Aí ele pega o Scadufax e se embora. É importante dizer, gente, que já tem uma guerra rolando aqui, nessas terras. Os orcs e uruk-hais e homens de outras tribos foram, enfim, envenenadas por Saruman e tacaram fogo nas vilas todas e tudo mais. Então já tem batalhas ocorrendo nas terras de Rohan. E o inimigo já está a caminho do Abismo de Helm, que é o que Aragorn, Elmer, Théoden e os demais descobrem ao chegar no Forte da Trombeta. E diferente do filme, a Elwyn e o povo lá de Rohan, de Edoras, ainda estão quietinhos lá em Edoras. Eles não vêm para o Abismo de Helm como é mostrado no filme. Na verdade, aqui, gente, a gente não vê nenhuma daquelas cenas que tem no filme da batalha com os wargs, do Aragorn caindo no precipício, aquela coisa romântica do cordão ficar pra trás. Eu até botei em homenagem a esse episódio. O sonho com a Arwen, que eu acho até que eles colocaram para desenvolver um pouco mais essa relação do Aragorn com a Arwen e a personagem Arwen para futuro da trilogia. Enfim, aquele pessoal todo não vai pra Fortaleza. O que acontece no livro é que já existe uma galera vivendo lá, mulheres e crianças, e toda uma cidade vivendo nessa fortaleza do Abismo de Helm. E eles mal chegam, a guerra já está ao pé da fortaleza, eles não têm nem tempo para comer, beber, nem descansar. E os arqueiros que estão nessa batalha já tiveram que recuar, porque já atacaram flechas, já foram atacados, enfim, já estão chegando mais próximo do forte mesmo. E agora, nesse recuo, o que eles estão fazendo é se reorganizando para mais uma batalha. Infelizmente, depois de ver o filme, eu acho até que esse capítulo fica um pouco simples. Ele é pouco épico, talvez por não ter também toda aquela preparação para a batalha como eles têm no filme. Poder ouvir o Legolas conversando com o Aragorn, Nathadagedaya, e o Aragorn: And I should die as one of them. Faz falta, né? Mas calma, tem muita coisa ainda para acontecer. Tem uma cena nesse capítulo que eu diria que é igual ao filme, que é quando tá tudo escuro, já passa da meia-noite e tal, e aí mostra o exército dos orcs, assim, na escuridão. Tem um trovão que ilumina as centenas de milhares, sei lá, de capacetes e armaduras e tal, e começa a chover. E aí o tilintar da chuva na armadura no filme, meio que você consegue imaginar essa mesma cena no livro ao ler esse trecho. É igual. Pronto, vocês queriam uma coisa igual? Tá aí esse trecho igual. E só. Vamos lá, gente. Flecha, espada, porrada e bomba. Aragorn e Elmer brandindo espadas juntos. Um nome de cada... lembrando que nesse momento Aragorn já está brandindo Andúril, tá? Ele já usa Andúril, não é uma coisa que vai ficar pro final do terceiro filme só não, tá? Ver o Gimli decepando cabeças de orc também, falando em anão. Ele e Legolas contando também as cabeças que eles matam, todo o número de orcs e criaturas que eles matam. E sério,
Eu acho isso uma das coisas mais divertidas no filme também. E um dia, se for possível, eu quero agradecer pessoalmente ao Peter Jackson por ter colocado isso no filme. Há algumas semelhanças aqui da batalha, que são os troncos das árvores, né, que os orcs trazem pra, tipo, invadir lá o muro. A bomba que fizeram no aqueduto para poder explodir lá a muralha e poder ultrapassar aquele espaço lá. Isso é também muito parecido. As escadas que eles jogam para avançar pelo muro. O que não tem, minha gente, no filme, é o Legolas se preocupando em recuperar flechas. Isso no livro tem. O Tolkien se preocupou com a veracidade de uma batalha, entendeu? E também o diálogo do Théoden chamando o Aragorn pra ride with me, cavalgar com ele. E tem toda uma honra nesse diálogo. Coisa mais linda, gente. E com a chegada da manhã, é exatamente o que o Théoden faz. Ele, ao soar da trompa, ele começa a cavalgar com o exército atrás, Aragorn no lado direito dele. Vambora. Avante, Eorlingas! Destruindo tudo quanto é orc e Uruk-hai na frente dele, limpando tudo, fazendo uma galera fugir. E só então que chega lá o Cavaleiro Branco, o Mago Branco, que nós tanto amamos, lá no topo da colina, descendo lá com seu cavalo também branco e com 1000 homens a pé. Tá? Aqui a gente tá falando de 1000 homens a pé. O filme mostra os cavaleiros com o Elmer voltando, mas na verdade no livro o Elmer já tá na batalha há muito tempo, o Elmer nunca né, saiu de cena, diferente do filme, e com cavalos. E no livro os caras estão a pé, brandindo espadas. Junto com eles está Erkenbrand, ou como você queira chamar, Erkenbrand, vai. O comandante de Helm's Deep. Que no livro você meio que fica desconfiado quando aquele cavaleiro que eles encontram no meio do caminho, quando eles estão indo pro Val do Isen, o cavaleiro fala assim, que tá com problema com o Erkebrand, que não sabe o que aconteceu, se ele morreu ou não, se ele caiu ou não, porque os orcs pegaram os caras. E aí por isso que o Gandalf fica reflexivo, pera, eu acho que vou ter que salvar esse cara. Então o Gandalf agora retorna com Erkebrand, o comandante Helm's Deep, descem a colina com 1000 homens, se juntam à batalha e estraçalham o restante dos orcs e os que, na verdade, o restante mesmo foge para as florestas. E da floresta eles nunca mais foram vistos. Nunca mais voltam, vai. E fim de capítulo. É super rápido, é curto, bem diferente do que se esperaria, talvez, dessa batalha, né? Se alguém dissesse, como é que deve ser o capítulo do Abismo de Helm do Tolkien? Deve ser enorme, deve ser bem descritivo. Não é! Mas brincadeiras à parte, porque realmente é um trecho enorme do filme, né? A gente acompanha, eu acho que, sei lá, mais de meia hora de filme. Eu teria que... Não revi recentemente, eu vejo todo dia 1º de janeiro, né? Eu teria que ver agora de novo só pra ver quanto tempo exatamente dura a batalha, mas eu sei que dura um tempinho. E o PJ teve, de fato, muita ajuda visual pra tornar esse capítulo, esse trecho da história extremamente épico. Ajuda de narrativa também. O povo se armando, a música, o poema que o Théoden recita aqui, quando Rama ou Gamlen, agora eu não lembro, tá botando a armadura no Théoden e ele recita aquele poema que nós já falamos que no livro quem recita é o Aragorn quando ele chega nas terras de Rohan. E eu tiro o chapéu para a construção desse momento e dessa parte no filme, sério. É genial. E o fato de não existir no livro é simplesmente porque não faz sentido nenhum. A proposta aqui do Tolkien é completamente outra. Os personagens não tinham tempo para se preparar para batalha nenhuma. Eles estão no meio do caminho, indo para um outro lugar e tem que ir agora para o Abismo de Helm. Chegam lá, já não dá tempo, a batalha já tá meio que acontecendo. E eles saíram para uma batalha de campo aberto. E eles vão parar num cerco completamente diferente para aquilo que eles, né, se prepararam. E mesmo assim eles saem vitoriosos e derrotam o inimigo. E a magnificência aqui do Tolkien, do autor, é que ele constrói os diálogos e a estrutura da defesa do Théoden enquanto a batalha está acontecendo. É arco de personagens que está sendo desenvolvido em tempo real ali. Aragorn, Elmer, Théoden, Legolas e Gimli, enquanto a porrada tá comendo. Tudo bem que no filme, no final desse ato, ver o Gandalf voltar com o Elmer no topo de uma colina, aquela música, aquele momento da batalha em que o Théoden tinha acabado de
vir com Aragorn, né, cavalgando e destruindo um montão de coisa, é uma das coisas mais emocionantes que eu já vi no cinema em toda a minha vida. E eu chorei, sim, admito, com a força de 1000 espartanos. 300 espartanos, vai manter aqui a accuracy. E claro que no livro, aquele personagem, o Erkenbrand, a gente não tem não tem apelo emocional, porque a gente mal conhece o personagem, e no filme você vê meio que já se engatou com Elmer, né? Então quando ele volta com o Gandalf, fica uma coisa assim, what? Então, é claro que o livro aqui não atiça, não ativa o emocional que o filme proporciona. Mas o que eu tô tentando dizer aqui, gente, é que isso não é demérito do livro, que não era a proposta do Tolkien nesse capítulo, é apenas e puramente mérito do filme, que os caras souberam reescrever um trecho e adaptar esse trecho para o cinema e para o roteiro da trilogia e carregar pra caramba essa epicidade que no fundo teve de fato muito mais apelo e impacto. Da mesma forma que colocar os elfos nessa batalha. Há quem diga, e eu sei, eu conheço, né, gente? Conheço muita gente do conselho que foi contra, né? Tivemos altas discussões sobre isso. Mas há quem diga que foi completamente inútil e desnecessário trazer os elfos para essa batalha. E sem contar também infiel com a obra de Tolkien, já que Tolkien deixou muito claro que essas raças só se aliaram na Última Aliança e nunca mais depois disso. E isso também nem entra em questão no livro, tá, gente? Uma coisa é o Théoden achar que Gondor podia ter ajudado de certa forma, mas nunca, jamais passaria pela cabeça dele que os elfos iriam pra guerra ajudá-lo. Ainda assim, galera, nada disso me incomodou. Eu adorei. Adoro a farofada toda dos elfos no Abismo de Helm. Adoro. Mas sem contar também que o Théoden... A coisa tá acontecendo com tanta correria que nem o Théoden teria tempo para pensar em Gondor ou quem quer que seja, ou cobrar de qualquer pessoa que fosse ajuda nesse momento. Então não é nenhuma questão. Eu coloquei aqui como questão porque de fato a gente sente no filme, em alguns momentos, né, da trilogia, quer dizer, do segundo e do terceiro, que tem essa questão mesmo, o Théoden tem essa questão com os vizinhos, o pessoal de Gondor. E vice-versa. E eu acho que pro espectador que já tá vendo que existe esse rancorzinho, ver os elfos na batalha, acho que aumenta ainda mais a percepção de que eles podem ter sido mesmo abandonados pelos coleguinhas de Gondor. Mas, enfim, sei lá. Mas, Pips, esse é um dos capítulos menos respeitado pelo Peter Jackson, linha a linha. E tá tudo bem. A gente não fica chateado. Já não teve Glorfindel, já não teve Tom Bombadil. Nós tivemos personagens femininas aparecendo mais, pra nossa alegria, que a Arwen é muito legal, a Elwyn também. Tudo bem que mesmo assim as duas não têm essa participação toda lá, apesar da Elwyn ainda ter o seu catch, tanto no livro quanto no filme ainda, a ver. E outra coisa, pra quem viu a versão estendida do filme, no final dessa batalha também os orcs, quando fogem pra floresta, você vê a floresta se mexendo, dizendo, como se dissesse que as árvores engoliram e mataram todos os orcs que lá foram. A gente pode forçar um pouquinho a barra aqui e dizer que no livro também tem essa insinuação, porque o narrador conclui o capítulo dizendo: daquela sombra lá nas árvores, nenhum orc ou Uruk-hai jamais voltou. Enfim, é um bom capítulo de batalha, bastante corrido, o oposto de descritivo. Vou sempre repetir isso aqui, você é chata disso, porque isso reforça ainda mais a minha teoria de que Tolkien respeitava livros podem ser armas, gente, os livros machucam. Ele respeitava o tom e o ritmo de cada um dos seus personagens para construir um mundo o mais realista possível, mas é o que é uma batalha. A gente ainda não viu tudo o que há para ver de possibilidades na escrita do Tolkien, principalmente ao escrever uma guerra, tá bem? Bora pro próximo capítulo, na Maria.